Fala, meus amiguinhos, estou aqui dessa vez para a aula de filosofia. Estou um pouco atrasada com vocês, já estávamos um pouquinho lá na sala de aula, então eu vou terminar tudo hoje em uma única aula por esses atrasos, tudo bem? Que seria 25 minutos de aula apenas de filosofia. Mas para a gente encerrar o primeiro bimestre, eu vou cortar em diversos vídeos para vocês entenderem um pouquinho este conhecimento, esta linguagem, como se fossem várias aulas, tudo bem? Então eu vou juntando para compensar a semana passada e a outra semana antes de nós entrarmos de férias, tá? Então vamos falar hoje da continuidade nas aulas, na sala de aula a gente estava falando do Russell. E aí vamos dar, então, aqui continuidade, dessa vez com conhecimento para Russell e Wittgenstein, tudo bem? Uma palavra poderia explicar exatamente uma coisa? E se a palavra não tivesse capacidade de dizer o que a coisa ou objeto de fato é, como seria? Será que pode existir uma linguagem universal? Ou até mesmo uma linguagem correta? E se nós não possuíssemos uma linguagem, como conheceríamos as coisas e o mundo? Então eu vou pedir para vocês, se puderem acompanhar na apostila de vocês ainda do primeiro bimestre, seria legal para a gente dar essa continuidade. Tudo bem? Essas são as perguntas para a gente começar. Então vou ler, acompanhem e aí eu vou explicando ao longo das aulas, tá? Lembrando, gente, que assim, eu investi muito mais na matéria de história por ter mais minutos, tá? Por isso que eu preparo slides, deixo tudo bonitinho para vocês, mas aqui vai ser um pouquinho diferente devido ao tempo, então será com base então da apostila, tudo bem? Que aí vai mais rápido. Vamos lá então. Vinculadas ao problema do conhecimento, encontra-se as reflexões acerca da linguagem. São reflexões realizadas pelos filósofos do século XX, como Ludwig Wittgenstein e Bertrand Russell. O primeiro nasceu em Viena, na Áustria, por volta de 1889 e faleceu em 1952, após a Segunda Guerra Mundial. Estudou filosofia e matemática na Universidade de Cambridge e dedicou-se ao estudo das práticas comunicativas, ou seja, ele se dedicou à linguagem, tá, gente? O segundo, Russell, nasceu em 1872 no país de Gales e viveu até 1970, dedicando-se ao estudo da lógica. Se fizermos uma breve análise, perceberemos que a história da filosofia possui alguns momentos. No princípio, ela questionou a origem das coisas, do mundo, dos homens. Depois, na Idade Média, questionou a verdade revelada por Deus e como poderíamos compreendê-la, e em seguida, na modernidade, questionou o que é possível conhecer e quais são os limites do conhecimento. Por exemplo, é possível conhecer Deus? Pois se for possível, é inútil questionar-se sobre ele ou tentá-lo explicar. Por fim, a outra pergunta: quais são os limites da linguagem? Tudo bem? E é isso que falaremos a partir do momento, tá? Mas antes de conhecer alguma coisa, é necessário compreender aquilo que está sendo dito. Por exemplo, se uma pessoa fala para você: meu filho está passando por provas difíceis, o que você vai entender nessa frase, né? O que significa para você essa frase? Provas difíceis. Poderia ser um monte de coisa. Poderia ser a prova na escola, poderia ser uma prova para entrar em algum serviço, né? Entre outras coisas. Mas o que significa exatamente esta frase? O que o filho está fazendo de provas complicadas na escola? O que ele está passando por momentos difíceis devido a algum problema da sua vida, por exemplo? A frase em si, ela não denota um significado objetivo,
Então, a gente vai falar então da linguagem disso. O que é prova difícil da vida? Será que é algum momento disso? Né? Então aí, continuando, ele vai falar assim: todos nós concordamos que a linguagem é um elemento de grande importância e necessidade para o desenvolvimento do ser humano e das relações sociais. A ausência da linguagem torna muito complicado, difícil e quase impossível o conhecimento em todas as possibilidades. E quando falamos em linguagem, não estamos nos referindo apenas à língua portuguesa, à língua inglesa, à língua espanhola ou qualquer outro idioma, de modo geral, mas nos referimos a toda a construção da linguagem, seja pela fala, por gestos, expressões, signos, desenhos, ou seja, a linguagem ela pode ser verbal, oral, escrita ou não verbal, né? Que é a questão corporal, símbolos ou imagem, né? Isso quer dizer, então, nós não estamos falando, nos referindo a idioma em si, mas sim uma linguagem total, uma referência total. Como é lidar? Como a gente vai conseguir decifrar o que a pessoa está dizendo? Um tipo de linguagem a gente pode usar em forma de libras, por exemplo. É uma linguagem. Como a forma da mímica que a gente brincou quando nós éramos criança, faz parte de uma linguagem. A linguagem de expressão, por exemplo, se você falou alguma coisa para o seu amigo que ele não gostou, você vai, às vezes ele não precisa dizer. Você vai perceber pela expressão do rosto dele. Ele fechar o rosto. Ou ao contrário, você dizer alguma coisa e a pessoa sorrir. Isso faz parte da linguagem, tudo bem? Continuando, então. Quando éramos crianças, antes de aprender a falar, nós já possuímos uma linguagem corporal, que é o que eu acabei de dizer. Gestos, expressões faciais e o choro. E nossos pais nos compreendiam, entendiam nossas comunicações. Com o passar do tempo, o convívio com a família nos ensinou a falar linguagem verbal oral. E o convívio das escolas nos ensinou a ler e escrever linguagem verbal escrita. E ao pensar com autonomia, isso denota o quanto é importante o uso da linguagem. Agora pense, como seria uma pessoa que não teve contato com a linguagem, ou pelo menos com a língua humana? Como seria seu comportamento? Como ela iria se comunicar? Seria possível alguma comunicação entre ela e a outra pessoa que faz o uso normal da linguagem? Gente, nós temos um filme, por exemplo, do Mowgli. Talvez vocês podem imaginar aquela situação do Mowgli. Ele nunca teve, ele foi criado no meio da selva. Tem o Tarzan também, né? As criagens. Como que é a forma de comunicação deles? Essas linguagens. Tudo bem? Aí vamos entrar então aqui nessa parte da conexão. Leia o texto a seguir e responda as questões em seu caderno. Isso vocês vão responder, mandar para o meu e-mail, tá, gente? Não precisa copiar isso daqui. Vocês vão responder no caderno, tira a foto e me manda. Uma das histórias mais bem documentadas envolvendo criança-lobo é das duas meninas completamente selvagens, resgatadas por uma expedição que massacrou os lobos com quem elas viviam, perto de um vilarejo no norte da Índia, em 1920. Aconteceu, tá, gente? O comportamento das duas crianças causou espanto, pois quando foram encontradas, as meninas não sabiam andar sobre os pés, mas se moviam rapidamente de quatro. É claro que não falavam e seus rostos eram inexpressivos. Queriam apenas comer carne crua, tinham hábitos noturnos, repeliam os contatos dos seres humanos e preferiam a companhia de cachorros e lobos. A Mala, a menina mais nova, parecia ter 1 ano e meio e morreu pouco menos de 1 ano depois. Kamala, a outra irmã, tinha mais de 8 anos quando foi encontrada e sobreviveu por 9 anos, morrendo em novembro de 1929. A evolução de Kamala, registrada pelo casal de missionários que cuidava dela em um orfanato, foi significativa, porém limitada. Ela conseguiu aprender a caminhar só com as pernas e mudar seus hábitos alimentares. Aprendeu
muitas palavras e sabia usá-las, embora nunca tenha chegado a falar com fluência. Apesar dos progressos de Kamala, a família do missionário anglicano que cuidou dela, bem como outras pessoas que a conheceram intimamente, nunca sentiu que fosse verdadeiramente humana, porque ela não foi criada como ser humano, gente. Aí vem as perguntas. As meninas desenvolveram ou não uma linguagem? O que você entendeu de linguagem que eu expliquei? Elas desenvolveram uma linguagem? Porque elas tiveram dificuldade para se relacionar com outras pessoas. O que você pensa sobre a afirmação, a família do missionário anglicano que cuidou dela, bem como outras pessoas que a conheceram intimamente, nunca sentiu que ela fosse verdadeiramente humana? E a 4, você conhece ou já ouviu falar sobre alguém que possui esse tipo de linguagem, que não possui linguagem? Caso conheça, compartilhe com o professor, no caso, não colegas dessa vez. Tudo bem, gente? Tá certo? Vocês vão responder e vão mandar para mim, tá? Observe a imagem ao lado e pesquisem sobre ela. É a representação da história de duas crianças, Rômulo e Rêmulo. Rômulo e Rêmulo que foram amamentadas por uma loba. Isso vocês estudaram na matéria de história lá no 6º ano, tá, gente? Um deles acabou sendo fundador de uma importante cidade. Qual era essa cidade? Como tudo aconteceu? Vamos ver se vocês lembram e manda para mim, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula. Vou gravar outro vídeo da segunda aula e aí vocês dão continuidade, tudo bem? Beijos, até a próxima.